Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre a potenciação e a radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Questão 6. Sendo o número complexo z igual a 1 mais i, em que i é a unidade imaginária, encontre a forma algébrica de z elevado a 20. Bom, z está na sua forma algébrica. Primeiro, nós precisamos colocar ele na forma trigonométrica. Então, iniciamos calculando o módulo, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 1, portanto, o módulo é igual à raiz quadrada de 2. Agora, vamos calcular o cosseno do argumento. O cosseno é a parte real dividida pelo módulo. Então, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando o denominador, então, nós vamos chegar em raiz de 2, e embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que dá 2. E o seno é a parte imaginária, que também é 1, dividido pelo módulo. Então, vamos obter aqui a mesma solução. Raiz de 2 sobre 2. Bom, o ângulo cujo seno e o cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2, positiva, é o ângulo de 45 graus. Então, esse nosso número complexo, ele fica na forma raiz de 2 vezes o cosseno de 45 graus, mais seno de 45 graus, i. Agora, podemos resolver a potência. Então, vamos resolver o z elevado a 20. Então, a parte do módulo fica elevado a 20. E o nosso argumento ele fica multiplicado por 20. Então, 20 vezes 45 graus, mais o seno de 20 vezes 45 graus. Raiz quadrada de 2 elevado a 20. Então, eu vou reescrever essa raiz quadrada de 2 como sendo 2 elevado a meio. Tudo isso elevado a 20, porque agora eu tenho potência de potência, multiplico os expoentes. E ali 20 vezes 45 é 900. Então, eu vou ficar com o cosseno de 900 graus, mais o seno de 900 graus, i. Z elevado a 20, que é igual meio vezes 20. Vai ficar 1 vezes 20, que é 20 dividido por 2. Então, nós vamos ficar com 2 elevado a 10, vezes o cosseno, e precisamos trazer esse 900 para a primeira volta. Para isso, a gente divide o 900 por 360. Então, vai dar 2, que vai dar 720, e sobra 180. Ou seja, 2 voltas com 180 graus. Então, ele é equivalente ao ângulo de 180 graus na primeira volta. Perfeito, está resolvida a nossa potência. Entretanto, o enunciado da questão pede a forma algébrica. Então, agora nós precisamos resolver essa expressão para chegar nele na forma algébrica. Então, 2 elevado a 10 é 1024. O cosseno de 180 graus é menos 1. E o seno de 180 graus é 0. Portanto, z elevado a 20, então, vai ser igual a 1024. 0 vezes i é 0, com menos 1, menos 1. Então, 1024 vezes menos 1. Portanto, z elevado a 20 é igual a menos 1024. Questão 7. Sendo z igual a raiz de 2, cosseno de π sobre 7 mais seno de π sobre 7i,
Qual a soma dos algarismos do número que representa a parte real do número complexo z elevado a 14? Então, ele já está na sua forma trigonométrica. Então, vamos elevar a 14. Então, aqui o módulo fica elevado a 14. E os ângulos são multiplicados. Então, eu vou ficar com cosseno de 14 vezes π sobre 7. Mais o seno de 14 vezes π sobre 7i. Da mesma maneira que no exercício anterior, vou escrever a raiz de 2 como 2 elevado a meio, tudo isso elevado a 14. Cosseno. 14 vezes π, 14π, dividido por 7, 2π, mais o seno de 2π, i. Aqui vai ficar meio vezes 14, então vai dar 14 sobre 2, que é 7. 2 elevado a 7, cosseno de 2π, mais o seno de 2π vezes i. Certo? Só que ele quer saber qual o número que representa a parte real, então preciso transformar esse número na sua forma algébrica. 2 elevado a 7 é 128. O cosseno de 2π é 1. E o seno de 2π é 0. Então, aqui 0 vezes i, 0, mais 1, 1. 1 vezes 128, 128. Então, esse número ele realmente só tem parte real, que é 128. Só que nós queremos a soma dos algarismos do número que representa a parte real. 1 mais 2 mais 8. 3 com 8, 11. Questão 8. Dado o número complexo z igual a 1 mais i raiz de 3, então quanto é z à sexta? Então, exercício completinho. Primeiro módulo, a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Corto aqui, então vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 3, que é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. O cosseno vai ser igual à parte real dividida pelo módulo, e o seno é igual à parte imaginária, que é a raiz de 3, dividida pelo módulo. Então, procuramos o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo é de 60 graus. Então, o nosso complexo z ele é escrito da forma 2 cosseno de 60 graus mais seno de 60 graus i. Nós queremos encontrar, então, z elevado à sexta. Então, vai ficar 2 elevado à sexta vezes o cosseno de 6 vezes 60 graus, mais o seno de 6 vezes 60 graus i. E agora, resolvendo, 2 elevado à sexta é 64. Vai ficar, então, cosseno de 360 graus mais o seno de 360 graus i. Está resolvido na forma trigonométrica, mas nas nossas opções nós temos apenas a escrita algébrica. Então, vamos lá. 64 vezes o cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Então, vamos ficar com 64 vezes 1, que é 64. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 9. Dado o número complexo z igual ao cosseno de π sobre 16 mais i seno de π sobre 16, qual é o valor de z elevado a 12? Bom, percebam que nós não temos aqui o módulo, né? Ele não está aparecendo, mas é porque ele é 1. Né? Quando eu não escrevo é porque ele é 1. Só que 1 elevado a 12 é 1, então não faz diferença
eu fazer esse módulo. Então, eu vou apenas para o ângulo. Então, vai ficar o cosseno de 12 vezes π sobre 16 mais I seno de 12 π sobre 16. Bom, aqui vai ficar 12π sobre 16, que dá para simplificar. O 12 e o 16 dividem ambos por 4. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3π, 16 por 4, 4. Então, aqui também 3π sobre 4. Nós queremos na forma algébrica, então nós devemos calcular qual é o cosseno de 3π sobre 4. Então, para melhorar o nosso raciocínio, 3 vezes 180 é 540, dividido por 4, 135. Então, eu estou lidando com o ângulo 135. 135 ele está lá no segundo quadrante. Então, eu preciso reduzir ele para o primeiro. O que eu faço? 180, que é π, menos o ângulo, que é 3π sobre 4. Então, usando o nosso macetezinho do SCOL, 4 vezes π, 4π menos 3π, π. E repete o denominador. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante é o π sobre 4, que é o 45 graus. Então, o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2. Só que no segundo quadrante, o cosseno é negativo. O seno dele também é raiz de 2 sobre 2. Só que no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, eu fico com menos raiz de 2 sobre 2, mais I raiz de 2 sobre 2. Alternativa A. Agora, nós vamos para as nossas radiciações. Encontre as raízes quadradas de 1 mais I na forma trigonométrica. Então, primeiro, vamos lá. O módulo vai ser a raiz quadrada de 1, que é a parte real, ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 1, que é a raiz quadrada do 2. Aí, eu vou ter o cosseno do argumento, parte real, dividido pelo módulo. Racionalizando, nós já fizemos um exercício desse, né? Então, a gente chega em raiz de 2 sobre 2. E o mesmo vai acontecer com o seno. Então, a parte imaginária também é 1. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que racionalizando é a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o ângulo cujo seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Então, o meu número complexo, ele tem módulo raiz de 2 e argumento 45. Então, na radiciação, ele fica escrito da seguinte forma. Então, a gente chama de ZK. Eu quero raiz quadrada. Então, eu vou ficar com a raiz quadrada do módulo, que é a raiz quadrada de 2. Então, é a raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Vezes o cosseno de θ, que é 45 graus, mais 360 vezes K, dividido por 2. Por que por 2? Porque eu estou tirando uma raiz quadrada. Mais I seno de 45 graus é a mesma expressão. Mais 360 vezes K, dividido por 2. Só que essa é a expressão geral. A partir dela, eu vou encontrar as duas raízes. Então, agora eu vou calcular o Z0 e o Z1. Ou seja, quando K vale 0 e quando K vale 1. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vai ser a raiz quarta de 2. Cosseno, agora o K vale 0. 0 vezes 360 é 0. Mais 45, 45. Dividido por 2, 22,5. Mais I seno de 22,5 graus. Z valendo o Z1 com K valendo 1.
Então, vai ficar a raiz quarta de 2. Cosseno. 360 vezes 1 é 360. Mais 45 é 405. Dividido por 2, 202,5 graus. Mais I seno de 202,5 graus. Então, são essas as duas raízes. Como ele pediu na forma trigonométrica, vou parar aqui mesmo. Os números complexos z, tais que z ao quadrado é igual a i. Se z ao quadrado é igual a i, o z é a raiz quadrada de i. Então, o que eu estou procurando é a raiz quadrada do i. Então, novamente, vamos calcular uma raiz quadrada. Então, primeiro vamos escrever o i na sua forma trigonométrica. Então, o módulo, parte real que ele não tem, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, vai ficar somente 1 ao quadrado, que é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1. O cosseno é a parte real dividido pelo módulo. 0 dividido por 1, 0. E o seno é a parte imaginária, que é 1, dividido pelo módulo, que é 1. Então, eu estou procurando o ângulo cujo cosseno seja 0 e o seno seja 1. Então, é o ângulo de 90 graus. Esse é o nosso θ. A gente quer raiz quadrada, certo? Então, vamos escrever aqui na nossa maneira geral. Então, fica a raiz quadrada do módulo, que é 1, vezes o cosseno de θ, que é 90 graus, mais 360K, dividido por 2, porque é a raiz quadrada, mais o seno de 90 graus, mais 360K, dividido por 2, i. Como eu estou procurando a raiz quadrada, então eu vou resolver o Z0 e o Z1. Raiz quadrada de 1 é 1. Cosseno, K vale 0. 0 vezes 360 é 0 mais 90. 90 dividido por 2, 45. Mais seno de 45, i. Então, como eu quero na forma algébrica, eu vou resolver. O 1 multiplicando não faz diferença. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, i. Então, essa é a primeira raiz. A segunda, então aqui raiz quadrada de 1 é 1. Cosseno, 360 vezes 1, 360. Mais 90, 450. Dividido por 2, 225 graus. Mais o seno de 225 graus, i. Bom, o 225 graus é um ângulo no terceiro quadrante. Para a gente trazer ele para o primeiro, a gente diminui 180. Então, ele é correspondente do 45. Ele possui o mesmo seno e o mesmo cosseno. Porém, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, eu vou ficar com menos 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, i. E então, aqui a nossa alternativa correta será a alternativa A. Então, uma solução com tudo negativo e uma solução com tudo positivo.